Olá, meus queridos catequizandos, como estão todos vocês? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que nos ilumine para este encontro que hoje tem um tema tão rico, um tema tão forte, um tema que nos anima a fazer parte da igreja, nos anima a ser sempre companheiros fiéis de Jesus. O encontro de vocês hoje é o número 19 do livro Crescer em Comunhão, que está na página 81. E para dar sequência a esse encontro, eu peço a iluminação e graça da Santíssima Trindade, para que desçam as bênçãos sobre nós e para que a gente consiga compreender esse ato de amor que Deus tem para conosco. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, desde o início da criação, Deus já tinha um plano, um projeto, que era estar sempre em contato com as suas criaturas, ou seja, nós. Então Ele sempre dava um jeito de conversar com a gente. Ele enviava, o seu Espírito através dos profetas, para que os profetas pudessem verbalizar para as demais pessoas o que Deus queria deles. Toda essa conversa, toda essa preparação, toda essa limpeza da alma das pessoas, Deus estava, na verdade, já preparando para a vinda do Messias. Eu não vou me aprofundar muito nessa vida dos profetas, que é bem bacana, toda essa preparação para a chegada do grande mestre e tal, mas eu preciso falar com vocês sobre o último profeta. Porque se eu não falar dele, parece que a gente não tem uma liga para as demais assuntos que vamos transcorrer hoje, nesse encontro. O último profeta foi João Batista. Peraí, mas vocês sabem o que é profeta? Desculpa, meus amores, profeta são aquelas pessoas que são iluminadas pelo Espírito Santo, elas são inspiradas pelo Espírito Santo para que elas falem em nome de Deus, tá? Então, o Espírito, ele conduz, conduz as profecias, conduz as palavras de Deus, Deus lá no seu trono celeste, o Espírito vem, conduz o que Deus quer no ouvido desses iluminados, dessas pessoas que têm uma vida mais reta, que têm uma vida um pouquinho mais santa, Então, Deus fala através do Espírito Santo no ouvido dessas pessoas e essas pessoas verbalizam e mostram para as demais qual é o caminho que a gente tem que seguir. Tudo isso é para preparar a vinda do Senhor, preparar a vinda do Senhor Jesus. Então, João Batista foi o último profeta. Ele teve uma missão, gente, mais clara da vinda de Jesus. Ele nasceu para isso, tá? Então, ele nasceu para vir abrindo o caminho de Jesus. Como que ele fazia isso? Através das palavras, através das pregações, através do batismo das pessoas. Então, você acha que o João Batista, daquele jeito mateiro que ele era, O cara vivia lá no deserto, comia gafanhoto, vivia com pele de animal para se cobrir do frio e tal. Você acha que as pessoas iam ouvir ele, dar ouvido a eles que, se fosse hoje, iam falar que ele era um maluco. Só não falaram isso porque não era exatamente ele que estava falando ali, e sim o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus falando. E isso foi fazendo que o povo realmente se preparasse. Então, essa história do João Batista, o último profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ela é muito rica, Ele faz aquela liga do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu sempre friso isso quando eu estou dando catequese, que no Antigo Testamento vem aquelas histórias, Tudo é uma preparação, uma história para quê? Para o Novo Testamento, ou seja, o nascimento e vida de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o sacrário vazio, sobre Jesus ressuscitado, tá? Eu vou focar mais nisso. Claro que a vida toda de Jesus, ele em carne, humano, toda a vida dele foi guiada pelo Espírito Santo. Isso a gente não pode nem ter dúvida, tá? A sua concepção já foi através do Espírito Santo, não é? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, já teve o encontro, de Nossa Senhora com o Espírito Santo,
que neste dia era apenas uma menininha, Maria. Mas o anjo veio, pediu permissão para ela, falou: olha, Deus tem um projeto para você. Você aceita? A partir do momento em que ela falou sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o Espírito de Deus desceu sobre ela e encheu a ela de graça e tornou-a fecunda para que a luz, para que o Filho de Deus fosse encarnado. Então esse foi o primeiro de Espírito Santo já na vida de Jesus. Depois o Espírito Santo nunca abandonou Jesus, ou seja, Deus ali sempre com Jesus. Percebam-se que quando vocês estão ouvindo as palavras de Deus, quando vocês estão ouvindo o Evangelho, quando vocês estão lendo a Bíblia, principalmente quando no Novo Testamento, quando é Jesus falando, ele nunca fala assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque não. Sempre quando ele começa a falar, contar uma parábola, quando ele vai fazer um milagre, a repartição do pão, tudo o que Jesus vai fazer, o que ele faz primeiro? Ele pede, ele fala: Senhor, dai-me a graça de fazer isso. Perceba que ele não age sozinho, ele sempre age com a força do Espírito Santo. Então, gente, ele era o próprio Deus encarnado e ele pedia a inspiração de Deus para fazer os milagres, as suas obras, toda a sua verbalização, suas palavras, aquele jeito que ele acolhia tantas e tantas pessoas em volta dele. Tudo isso era obra do Espírito Santo. Gente, isso que o Espírito Santo está caminhando com Jesus, é ele que conduz ele para o deserto, isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 12. O Espírito Santo que fala assim: você tem que ir para o deserto porque você tem que se preparar, você tem que estar forte, porque as tentações do mundo são inúmeras, certo? Então o Espírito Santo vai nele, ele cumpre tudo aquilo que o Espírito Santo está falando para ele, ele vai lá e cumpre, ele faz. As obras dele que eu comentei aqui, que ele não faz nada sem pedir as graças de Deus, ou seja, sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Essas obras estão em Lucas capítulo 4, versículo 14. O grande sacrifício de Jesus, gente, o fato dele morrer, ele morrer ali, o Espírito Santo também estava agindo ali naquele momento. Aquilo tinha que acontecer para que todas aquelas promessas, todas aquelas palavras de Deus, que Deus estaria sempre conosco, não se cumpriria. No dia que ele morreu, só deixa eu ver, agora eu vou colar. Lucas 23, versículo 44 a 46. Quando Jesus morreu, gente, lá na cruz ele falou: Senhor, eu entrego o meu espírito. Então ali se separou, o que era a carne do que era o espírito. Aí ele morreu, tornando-se só o Espírito de Deus, certo? Então toda a história de vida dele, assim, não vou poder me adentrar, senão vai ficar comprido isso aqui. Se a gente tivesse uma catequese normal, mas certeza que eu ia falar bastante sobre isso, mas não dá, tem que resumir, que senão eu não consigo nem passar para vocês o vídeo. Tá, agora é que vem o nosso encontro de verdade. Chega o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Ele volta. E olha que engraçado que é, Nós estamos aqui hoje, em 2020, catequizando através da tecnologia, dando o pessoal em vídeo, em áudio, escrevendo carta, mandando sinal de fumaça, dando um jeito de continuar a evangelização, de continuar a anunciar o reino de Deus. E a gente, assim, eu acho isso muito legal, porque, assim, eu às vezes não me entra muito na cabeça, como a gente humano é fraco, porque os apóstolos andavam com Jesus. Eles viram, concretizaram ali as obras de Jesus. Eles sabiam quem ele era. Mas quando ele morreu, os apóstolos fizeram assim, murcharam.
cabeça dos apóstolos estava assim, acabou, já era. Todas aquelas obras, tudo aquilo que a gente planejou já era. Aí o que acontece? No dia da ressurreição, Jesus aparece lá. Dentro daquele salão, todos aqueles apóstolos chorando, meio que de luto ainda, né, no terceiro dia. E daí Jesus fala assim, gente, o que que... Isso está em João 14, versículo 6. Por que a tristeza? Por que essa tristeza? Vocês não lembram tudo que eu contei para vocês? Vocês não sabem? Não acreditaram em mim? Não gravaram ainda? O que, né? Aquela conversa de amigos. Eles eram amigos, companheiros, almoçavam junto, dormiam junto, andavam junto, né? Então eles eram bem xará mesmo, bem amigos. E Tomé fala para ele assim, numa das conversas lá, sim, né? Depois que já tinham acreditado, que Tomé já tinha visto que era, né, Jesus e tal. Aí o Tomé fala assim, então, Senhor, já que nós temos que segui-lo, e já que o único jeito de chegar até o Pai é seguindo o caminho certo, o Senhor tem como nos ensinar como é que é esse caminho? Porque a gente não sabe qual que é o caminho. E daí Jesus fala, eu não acredito, gente. Não foi essa palavra que ele falou, claro que não. É que eu não estou lendo a Bíblia aqui, mas eu estou tentando resumir, como eu disse. Mas Jesus fala assim para Tomé, vocês ainda não entenderam? Eu sou o caminho. Jesus falando para Tomé, eu sou o caminho. Quem segue a mim está indo já a caminho de Deus Pai, a caminho do reino do céu. Segue as minhas palavras, Jesus dizia para Tomé, segue aquilo que eu fiz, faz aquilo que eu fiz, segue todas aquelas instruções que a gente teve enquanto a gente estava aqui andando, caminhando, pescando, comendo junto. Continua vivendo daquele jeito, continua vivendo no caminho de Jesus. Esse é o caminho para chegar até o reino dos céus. Não tem outro. Esse é o caminho. Vocês sabem qual é o caminho. Conversa vai, conversa vem naquele templo e tal. Terceiro dia, isso aí, tá, gente? Aí Felipe chega para Jesus e fala assim, Senhor, ok, compreendemos que o Senhor é o caminho e que seguindo o Senhor a gente vai conhecer o Pai. Mas nas conversas que o Senhor está tendo com a gente aí, o Senhor disse que a gente já conhece o Pai. O Senhor poderia ser mais específico. Será que tem como apresentar-nos o Pai? Gostaríamos muito de saber quem é o Pai. Eu vou até ler na Bíblia essa parte porque é incrível a amizade deles e o jeito que Jesus falava com eles. Quer ver? João capítulo 14, versículo 8. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-me-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus responde, olha as palavras de Jesus. Gente, vê se esse cara não é massa, cara. Ele é muito massa. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Pessoal, quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você ainda diz, mostre-me o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? No versículo 11 diz, creio no que eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele inclusive deixa uma dica aqui no versículo 12. Ele deixa uma dica aqui que não é só lá para os apóstolos, não, essa dica é para nós hoje em 2020. Ele diz assim, quem crê em mim fará coisas até maiores do que as que ele fez. Olha só do que a gente é capaz, gente. Só que a gente não se deixa invadir por eles. A nossa humana aqui, essas coisas da terra, parece que elas impedem um pouco da gente, do Espírito Santo de Deus entrar na gente. É uma luta diária que a gente faz. Nesse dia, né, que eles estavam todos assustados, Jesus prometeu o Espírito Santo, né, que é o tema do nosso encontro. Jesus fala para eles, não se preocupem, eu vou subir aos céus,
Mas eu deixarei alguém aqui para ajudar vocês. Eu vou deixar um auxiliador. Ele chamava de Espírito da Verdade, que vai ficar com vocês para sempre. Está em capítulo 14 de João, versículo 15, onde Jesus promete o Espírito Santo. É lindo, né, gente? É muito lindo. Eu acho show de bola isso aqui. Pessoal, perceba que o Espírito Santo age de um jeito tão forte na vida da gente, que bem nessa semana que a gente vai dar esse encontro, tá tudo acontecendo isso. E nós estamos em ano 2020. Isso aconteceu lá, sei lá, 2000 anos atrás. Perceba que domingo agora nós vamos ter a ascensão de Jesus aos céus. Eu não estou falando para vocês que Jesus está ressuscitando aqui, ressuscitou, falou com eles e tal, e daí ele vai subir aos céus, e olha só, é nessa semana que Jesus vai subir aos céus, que nós estamos fazendo aquela repetição litúrgica, que vai falar exatamente sobre isso. Jesus foi para o céu. O que acontece com os apóstolos ali? Eu só quis juntar para vocês verem como que é forte essa ligação, como que o Espírito Santo fica atualizando direto na nossa vida, né? Através da igreja, os acontecimentos de Jesus que eram lá 2000 anos atrás. Olha que show de bola que é isso. Quando Jesus sobe aos céus, todos os amigos deles estavam ali, viram isso. Bate medinho de novo. Bate a fraqueza humana de novo. Agora ele subiu. Agora a gente teve prova visual que ele subiu. Né? Daí fica aquele murmúrio entre os apóstolos. Tá, mas ele prometeu que ia deixar alguém, tá? Mas você tá. 50 dias após, chamado dia de Pentecostes, que é o tipo de uma comemoração que eles já faziam lá, comemorando eu não quero errar agora, mas comemorando a libertação deles, né? A libertação deles. Tinha Páscoa, daí depois eles... É uma coisa assim. Não vamos entrar nesses detalhes, mas é mais ou menos isso. Depois eu entro em detalhes e a gente frisa melhor isso quando a gente estiver junto, tá, gente? Em Pentecostes, eles estão todos reunidos lá numa sala, ainda com medo, tá? Eles têm a vontade de evangelizar, mas eles estão com medo ainda de fazer besteira, de falar coisa, do pessoal apedrejar, do pessoal falar que eles são charlatões, aquelas coisas nada toda. E de repente, gente, aquela sala entra assim, uma ventania, um vento ensurdecedor assim, arrebenta todas aquelas portas, entra sobre eles, e eles apavorados e tal. Daí, em cima deles, em cada apóstolo, fica uma língua de fogo, uma chama de fogo em cada um deles, que é o Espírito que Jesus tinha prometido lá no terceiro dia para eles. Então, no dia de Pentecostes, eles recebem esse Espírito. E quando eles estão cheios do Espírito Santo, que eles se abrem para receber esse Espírito Santo, eles se enchem de uma coragem tão grande que eles saem, na hora, saem e começam a falar com as pessoas, porque eles estavam em festa lá naquela época, saem falar com as pessoas e falavam com as pessoas assim, normalmente, né, sobre Jesus, tal. E as pessoas que eram de outras regiões, que falavam outras línguas, não entendiam o que eles falavam. Então até as pessoas ficavam, mas como é que ele está falando comigo? Nossa, ele sabe falar 2, 3, 4, 5 línguas? Meu Deus, que homem inteligente. Sabe? Mas não era o humano dele que estava falando, era o Espírito Santo que estava falando através dele. E é isso que acontece com a gente quando a gente se abre para o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, mas se a gente se abrir para ele, sabe, ele verbaliza, ele ajuda a gente. Mas a gente tem que deixar ele sempre na frente. Porque se a gente quiser ser o grandão, falar assim, nossa, eu sou mega inteligente, já é. Sabe por quê? Porque você quis ser um pouquinho mais importante do que o Espírito Santo. E não é assim. É eles são os três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que conduz a nossa vida. Certo, meus amores? Então, indo o pessoal já fazer a evangelização, percebam que aí inicia a missão deles. A missão de anunciar. Então, assim, automaticamente já começamos a formar uma igreja. Então, assim, a missão do Cristo e do Espírito torna-se, nesse momento, uma missão da igreja. Uma missão da igreja que é enviada para anunciar e a difundir esse mistério da comunhão trinitária. Sabe? A existência de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é todos
uma só pessoa. Inclusive Paulo, quando ele tornou-se apóstolo, né? Tinha muitos que diziam que ele não era um dos apóstolos, mas ele, né? Ele se tornou apóstolo, um dos principais fundadores da palavra de Jesus, até após já mesmo de Jesus ter morrido, né? Na cruz. Paulo, quando ele escreve para as regiões que ele vai visitar, né? Ele escreve antes uma carta avisando, tô indo aí, né? Mais ou menos assim, ele era muito educadinho. Então, nas cartas, Paulo já identificava sobre quem ele ia falar. Ele não falava assim, eu vou falar de Jesus, eu vou falar de Deus, eu vou falar do Espírito Santo. Não, Paulo já anunciava em todas as suas cartas, através da sua saudação, né, que ele ia falar da Santíssima Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As saudações, né, a saudação que o Paulo usava nas suas cartas era sempre assim: que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Então ele já colocava tudo nos três, né? 3 em um só, na comunhão do Espírito Santo. É muito legal, gente. Uma coisa assim que eu acho assim fantástico é o fato de como que a gente reconhece Jesus. Como que a gente reconhece o Espírito Santo. Perceba que eu falei que quando os apóstolos saíram, eles começaram a ser igreja, né? Com a missão de anunciar a boa nova. Anunciar o reino de Deus. Então a igreja, né? Ela tem que continuar tudo que Jesus começou. A igreja, ela tem que fazer exatamente como Jesus fazia. A igreja é que transmite as palavras de Jesus e prossegue as sagradas, né, faz as celebrações dos sinais sagrados de Jesus. Quais são esses sinais? Os sacramentos, né, para que a gente receba todas as graças de Jesus. É a igreja, né, que faz com que a gente perceba essa ação do Espírito Santo e torne com que a Bíblia, a Sagrada Escritura, se torne palavra viva. Gente, veja bem. O que seria isso aqui? Eu vou falar isso aqui para vocês entenderem bem. O que seria isso se não fosse a ação do Espírito Santo? Sei lá, vamos ver aqui. Vou pegar um livro qualquer aqui. Isso é um livro. Isso é um livro. O que seria desse livro se não fosse a ação do Espírito Santo, gente? Seria só letra morta. Entende que isso aqui é palavra viva? Há 2000 anos? Compreende? Que a igreja, a missa, ela é toda uma repetição, mas toda vez que a gente vai na igreja, parece que a coisa é nova. Parece que a gente nunca nem tinha ouvido falar sobre aquilo. Isso é a ação do Espírito Santo. É assim que a gente reconhece o Espírito Santo, meus amores. Veja bem, se não fosse a ação do Espírito Santo, toda essa história de Jesus, aconteceu há 2000 anos atrás, um cara assim, sabe? Seria só passado. Sem a ação do Espírito Santo, isso aqui seriam palavras mortas. Não teria essa força que ela tem hoje. Compreende? Sem a ação do Espírito Santo, gente, a igreja que a gente frequenta e que a gente agora, nessa época de pandemia, tá todo mundo sedento de vontade de ir lá e de se reunir, de louvar a Deus, de pedir as bênçãos, de agradecer, né? A igreja ia ser só uma construção, um templo vazio. Comecem a perceber a ação do Espírito Santo, gente. Ele está sempre ali. Tá? Como que atua o Espírito Santo na nossa vida? Gente, Santo Agostinho, eu vou ler aqui para ser mais rápido. Santo Agostinho chama o Espírito Santo de hóspede. Tá? Ele diz que quem quer ouvi-lo, senti-lo, deve fazer silêncio, pois muito frequentemente este hóspede fala baixinho em nós e conosco. Porventura, pela voz de nossa consciência, ou através até de impulsos interiores e exteriores.
Ser o templo do Espírito Santo significa estar de corpo e alma visível para este hóspede. Portanto, o nosso corpo é a sala de estar de Deus. Quanto mais nos abrirmos para o Espírito Santo, tanto mais ele se torna o mestre de nossas vidas e tanto mais ele nos concede os seus dons. No sacramento da Crisma, gente, vocês vão receber esses dons, tá? São inúmeros dons, infinitos dons que o Espírito Santo nos dá, mas eles são agora simplificados, sintetizados nos 7 dons, tá? Esses 7 dons, gente, ele nos dá a capacidade de ser ou ao menos imitar como Jesus é. Eu vou mostrar para vocês aqui uma dinâmica, uma brincadeirinha, tá? Meio que para simplificar tudo isso que a gente conversou hoje. Tem aqui um copo com água. Eu vou colocar um pouco de óleo. Um pouquinho de óleo. Já temos 2 ingredientes. Vou colocar mais um. Isso aqui é corante, tá, gente? Nós temos 3 ingredientes dentro de um único recipiente. É como a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo num mesmo corpo. É legal, bonitinho, tem 3 tipos de material aqui. Tá, mas percebe que não faz assim... não tem nada assim de... Quando você se envolve, quando você faz parte deles, é que acontece a magia. Quando você se deixa ser invadido por esses 3 em um só, pela Santíssima Trindade, acontece uma bagunça na vida de vocês. Acontece uma transformação. É uma dinâmica, é uma brincadeirinha, é só para mostrar para vocês, por exemplo, o que Santo Inácio de Loyola falava. Que se a maioria das pessoas fizessem ideia do que Deus poderia fazer delas, se somente elas se colocassem à disposição deles. Lembra que o óleo não estava misturando com a água, né? Quando você faz parte, tudo pode acontecer. Quando você se deixa ser invadido por ele, tudo pode acontecer, gente. É isso. O objetivo do nosso encontro, então, é que a gente acredite nisso, que a gente aceite a ação do Espírito Santo, tá? Eu vou pedir para que vocês leiam o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, para me responder algumas perguntas, que é a nossa tarefinha de hoje. Eu preciso que vocês me falem quais são as obras da carne, tá? Que vocês me falem quais são os frutos do Espírito Santo. Por que eu quero que vocês respondam isso? Apesar de eu não ter citado em nenhum momento no nosso encontro aqui no nosso vídeo. Eu quero que vocês me falem quais são as obras da carne, quais são os frutos do Espírito Santo, para que vocês sozinhos percebam como é uma pessoa sem o Espírito Santo e como é uma pessoa com o Espírito Santo. Como que a gente vai conseguir subir para o reino dos céus e como que a gente vai sentir dificuldade de subir para o reino dos céus. É isso que eu quero que vocês respondam nessas 2 perguntas. E daí, para finalizar, para que vocês estejam prontos para receber os dons do Espírito Santo, eu quero que vocês leiam a página 83 e expliquem cada um desses 7 dons, tá? Depois vocês fazem um print, tiram uma foto, manda para os catequistas. Então a gente tem 3 perguntinhas, ok? Quais são as obras da carne? Quais os frutos do Espírito Santo? E
quais são os 7 dons que vocês vão receber e o que significa cada um deles. Certo, meus amores? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro. Eu achei um encontro muito rico, tá? Eu aprendi muito, eu fiquei muito mais feliz, eu fiquei muito mais contente de saber mais coisas ainda sobre essa vida de Jesus, essa graça do Espírito Santo que a gente tem, que Ele nos deixou. E eu espero que vocês também se sintam tocados pelo Espírito Santo, tá? E deixe Ele agir. Porque Ele vai agir em você, assim como Ele age em todos nós. Convidando todo mundo para vir participar da igreja, convidando a gente para ser catequista, convidando a gente para fazer parte do grupo de jovens, para que a gente continue a obra dele para mais, sei lá quantos anos aí que vamos ter pela frente. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meus anjos.